Como é que você vai dizer para um europeu, para um americano, que uma mãe de família que foi condenada a 17 anos de prisão por passar batom em uma estátua, e que teve gente presa, julgada e condenada por 8 de janeiro, que nem sequer participou dos eventos naquele dia, ao mesmo tempo que tem traficante com passagem por assassinato e o cacete solto aí, fazendo na quinta passagem na polícia? Não dá. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. A mesma elite que aplaudiu o Alexandre agora tem nojinho e retrata a imposição da Lei Magnitsky contra ele. Veja, eu vou dar outro exemplo aqui para não dizerem que eu estou falando de um ou dois. E agradeço aqueles que estão repostando e cravando o dedo no like. Mas vejam o Financial Times, o queridinho da elite financeira globalista, né, principalmente da elite europeia, escreveu assim uma reportagem de ontem. Os Estados Unidos impuseram as chamadas sanções Magnitsky contra Moraes, que congelam quaisquer bens que ele possa possuir nos Estados Unidos e proíbem empresas e cidadãos americanos de fazer negócios com eles. As medidas se destinam a autoridades estrangeiras que cometem graves violações de direitos humanos ou atos de corrupção grave. Ao anunciar as medidas no mês passado, o secretário do Tesouro Scott Bessent acusou Moraes de uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados. Aliás, quem falou sobre a Lei Magnitsky foi também, vejam vocês, lembram que o Elon Musk estava tretado com Donald Trump, mas o ponto de união entre os dois foi o Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky, porque o perfil de relações governamentais do X elogiou o governo Trump por impor sanções ao Alexandre. E esta, volto a dizer, é uma das intenções primárias do nosso planejamento estratégico. Eu já falei isso várias vezes no Paulo Figueiredo Show. No início do nosso trabalho, a maior dificuldade era de dar publicidade ao que vinha acontecendo no Brasil. Há menos de 2 anos, o que aconteceu no Brasil era aplaudido no exterior. O Alexandre era celebrado em eventos internacionais por ter sido salvador da democracia brasileira contra o golpe fascista. O STF era um modelo para o restante do mundo. Era só matéria boa, e isso acabou. Acabou! Ora, como seria possível nós termos conseguido chegar a esse ponto sem mudar a opinião pública global? Com fatos, tudo que nós dissemos aqui são fatos, mas nós tivemos uma árdua campanha, vou falar sobre isso mais aqui, para manter este assunto no coração e mente das pessoas no mundo inteiro. A ponto de nós chegarmos nisso que a gente está vendo. A ponto de nós vermos, por exemplo, uma Mônica Bergamo, um beijo, Mônica, falando sobre as dificuldades gigantescas do governo Lula e do STF em defender a imagem do Alexandre diante da mídia. Você tem vídeo, Bruno? Eu acho que a gente tem vídeo. Bastante, tanto magistrados do Supremo quanto integrantes do governo, é a dificuldade que o governo e que os empresários brasileiros que têm interesse lá estão tendo de defender suas opiniões nos Estados Unidos, o nosso ponto de vista, de ter influência na opinião pública norte-americana, de publicar artigos, de dar entrevistas, né? Foi feita uma comparação, para mim inclusive, uma autoridade fez uma comparação do tempo em que o Lula estava preso, né? Você se lembra, né, Megali, que volta e meia saía artigo no New York Times, saía artigo de intelectuais criticando o Supremo, criticando o Sérgio Moro, abaixo-assinados, existia uma mobilização muito grande internacional para defender o Lula, para criticar aquela prisão. Dessa vez, com exceção... A gente aprendeu bastante, tá, Mônica? Uma das coisas que o professor Olavo de Carvalho nos ensinava era a utilizar todas as artimanhas da esquerda contra ela mesma. Então, reparem que muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui, a esquerda deu o roadmap, né, o mapa da mina. Da entrevista do próprio presidente Lula ao New York Times, né, o que abundam na mídia americana são textos e mais textos contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, como se ele fosse um ditador comandando o Brasil, como se a gente vivesse num regime autoritário, sem que um outro ponto de vista seja contemplado, sem que o governo consiga defender o ministro, sem que o Supremo consiga defender o ministro, sem que haja uma defesa da democracia brasileira, né, sem que se consiga levar o ponto de vista, os fatos de que... Democracia brasileira?
Essa aí que prende, etc., que o Wall Street Journal falou, é democracia brasileira. E o ministro Alexandre, por mais que se possa criticar os seus atos, e ele é muito criticado, inclusive aqui dentro do Brasil, né? Inclusive dentro do Nem tanto. próprio Supremo, mas ele é um ministro indicado numa democracia. Peraí, quem criticou o ministro Alexandre no Supremo, Mônica? Eu não sei, o André Mendonça, talvez? É um juiz que tem autonomia, que pode dar as decisões que quer, tem legitimidade para isso, tem mandato para isso, e essas decisões podem ser revistas por um colegiado, ou seja, não existe absolutamente nenhum paralelo com nenhuma ditadura. Mas esse ponto de vista não chega na opinião pública. Eu conversei até com uma... Tirando todos esses que a Mary O'Grady fez, né? Tirando todos esses, não tem paralelo nenhum com uma ditadura. Tirando esses 18 que o Wall Street Journal ilustrou. Americana, né? Eu conversei até com uma pessoa do governo brasileiro envolvida nas tentativas de negociação com o governo Trump, que disse que sim, que há essa dificuldade, né? Mas que é difícil, tá complicado. Que na época do Lula era mais fácil, porque o Lula era uma liderança de décadas e décadas, com muitos amigos, com muitas alianças no exterior, em torno da personalidade dele, daquela situação dramática de prisão, né? Mas que agora está muito mais diluído isso. Né? Então, há essa dificuldade e há essa preocupação, Megali, de uma falta de espaço para um outro ponto de vista sobre o Brasil também ser divulgado lá. Que chato quando isso acontece. Rapaz, eu não estou tendo dificuldade, não. Inclusive, dei entrevista para o Financial Times, falei com o The New York Times, falo com frequência com o Wall Street Journal. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. E ontem eu estava inclusive na TV Americana. Tem um trechinho aqui, Bruno, só de abertura aqui da minha participação na TV Americana. Eu vou passar no final o vídeo inteiro, mas deixa aqui só um pouquinho. Award-winning journalist and grandson of former Brazilian President João Figueiredo. I'm working on this, right? Very special guest, Paulo Figueiredo. How did I do? A mesma camisa, inclusive. My friend. Good to see you. Before we went on air, I'm talking to Paulo. I'm like, I don't want to screw this up, and he's running through every single syllable, and I think I did okay. I wanted to, Figueiredo. Good? Tá bom, Bruno. Tá bom. That's pretty good. A camisa é a mesma. Eu não vou lavar uma camisa que eu usei ontem só para fazer um programa de 10 minutos, porque a verdade é que eu tô sempre no programa, eu passo o dia inteiro de camiseta, aí eu boto essa camisa aqui para parecer que eu sou um cara mais ou menos arrumado, e a vida que segue. Eu não vou lavar uma camisa só para ficar 10 minutos de programa. Tá maluco? Nos Estados Unidos não tem empregada, não. Vida dura. Mas o meu ponto nessa história é que estava eu na televisão americana ontem, mais uma vez, onde toda semana eu participo, no caso essa na One American News, falando, não tenho dificuldade, é que vocês têm um problema, e é o problema que a Mônica não consegue entender, e eu vou explicar aqui, é que o problema é que os fatos estão do nosso lado. O problema é que a reportagem da Mary O'Grady lista todos os fatos. Ora, a AGU publicou uma reportagem, um artigo no The New York Times um tempo atrás, e ele não conseguiu explicar nada. Barroso mandou uma carta para o Trump e não conseguem explicar nada. Vocês só usam jargões de nós defendemos uma ameaça contra as instituições, ameaça contra a democracia. São esses chavões, assim, o Trump já ouviu isso durante muito tempo, então isso não tem mais eco aqui fora. Vocês precisam atualizar o discurso. Depois eu explico como é que se faz assessoria de imprensa. Mas o fato é que quando a questão é Alexandre de Moraes e violação de direitos humanos, vocês não perderam apenas a guerra da narrativa. Vocês perderam os fatos. Fatos são teimosos, são coisas teimosas, eles voltam a aparecer. Jesus, que incorpora o Logos e a verdade, fala que se a verdade é tão poderosa, né? Ele, que é o Logos, o caminho, a verdade e a vida, é tão poderoso que se você não falar, até as pedras falam. E eu sou aqui um pobrezinho, um coitado, uma pedra falando. As pedras estão falando a verdade dos fatos.
Então não é dificuldade para defender a imagem. É dificuldade de sustentar a mentira. Como é que você vai dizer para um europeu, para um americano, que uma mãe de família que foi condenada a 17 anos de prisão por passar batom em uma estátua, e que teve gente presa, julgada e condenada por 8 de janeiro, que nem sequer participou dos eventos naquele dia, ao mesmo tempo que tem traficante com passagem por assassinato e o cacete solto aí fazendo na quinta passagem na polícia? Não dá para se dizer para um americano que o mesmo juiz que julga o processo é o que conduziu as investigações. É difícil, não tem como, não tem narrativa para isso. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.